A gente começa primeiro agradecendo ao Medeiros, a nossa querida escola, né, de magnetizadores do Ceará, né, ao Grupo Espírita Auxiliadores dos Pobres. Então, eu tenho, assim, uma reverência, um respeito muito grande, porque a gente começou e nunca mais se largou, né, Medeiros? Sempre a gente está indo aí para o Ceará, que para mim é uma oportunidade ímpar, porque minha família é toda do Ceará, eu tenho uma ligação muito forte com o Ceará. Então, na medida do possível, eu estou aí. Com relação à pandemia, a gente agora trabalhando de forma remota, através do Meet, por exemplo. Mas em breve a gente está voltando ao presencial, né? Se Deus Inclusive, eu já quiser. dei a minha primeira palestra essa semana, já tomei a segunda dose, mas sempre com os cuidados que a gente não está livre ainda da pandemia. Então, vamos começar, minha gente, mostrar aqui a apresentação para vocês. Queria que vocês prestassem atenção com relação ao que é um magnetizador, né? O magnetismo já existe há muito tempo, até antes do espiritismo, né? Então, todos nós sabemos que recebemos fluidos salutares, né? Mas também salubres, que são prejudiciais. Algumas pessoas têm maneiras naturais de catalisar e armazenar essas emanações fluídicas salutares, benéficas, e depois distribuí-las. Então, o magnetizador tem esse objetivo. Às vezes a pessoa nem percebe que faz isso, né? Por isso que é importante estudar o magnetismo para poder entender esse processo. Todo ser humano também possui magnetismo. Se a gente não tiver o magnetismo, né, a gente morre. Tá? Tanto que quando a gente está doente, uma ação magnética é muito importante para poder suprir as energias necessárias para o nosso corpo continuar vivo, né? Isso está na questão 71 do Livro dos Espíritos, que deixa bem claro, bem patente isso, né? Que uma pessoa que tem mais fluido pode doar para aquela que está precisando. Kardec cita isso. Isso é uma coisa que o magnetizador já sabe, né? Ele, de tanto vivenciar isso, ele já sabe. Então, possui magnetismo, alguns possuem ou canalizam mais fluido magnético que outros. Então, tem pessoas que têm muito fluido, inclusive adoecem, tá, pessoal? Tem pessoas que adoecem por excesso de fluido. E aí, quando começa a magnetizar, começa a ter alívio, né? Começa a ficar melhor. Eu costumo fazer a referência aos magnetizadores, como Charles Lafontaine, como o próprio Mesmer, Deleuze. Todos eles viveram mais de 80 anos, quando a média de vida era 40 anos. Então, essa doação fluídica é muito benéfica para o ser humano, tá? Então, uma boa notícia para quem é magnetizador ou quem deseja ser um magnetizador, seja bem-vindo, e mais um motivo para você ser, né? Vida longa aos magnetizadores. Então, ele permite dispersar essas energias, né, ao próximo. Então, essas pessoas que conseguem dispersar essas energias, não só dispersar, mas doar essas energias, manipular ou mesmo distribuir, porque muitas vezes a gente não precisa nem doar a energia nossa. Basta a gente reequilibrar as energias da própria pessoa que a gente está magnetizando, para que ela possa já sentir um alívio, para que ela possa melhorar, né? Então, às vezes, nem o magnetizador nem precisa gastar tanta energia, tanto fluido magnético assim, tá? Tá aí a importância dos dispersivos. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, Kardec começa a falar sobre isso, né, sobre a questão do sonambulismo, logo em janeiro, né? Em janeiro de 1858, na sua primeira revista espírita, ele já fala, tá, sobre os sonâmbulos lúcidos, ou seja, né, que é magnetizados. Então, sonâmbulo lúcido, Kardec cita na revista espírita que são os magnetizados. Tem um sonâmbulo, tem um magnetizador. Isso a gente vai ver bem isso hoje. Então, é muito legal quando você tem esse entendimento, que pega a revista espírita e vê Kardec falando que o sonâmbulo lúcido é magnetizado, né? Que é justamente porque havia, na verdade, essa parceria, né, de sonâmbulo ou sonâmbula, né, homem ou mulher, que tem essa faculdade, e o seu magnetizador. Essa união, às vezes, durava a vida toda, né? Alguns até casavam, né?
a notícia que o próprio Barão de Poté e o Charles Lafontaine foram dois que ficaram viúvos, né? As esposas faleceram cedo e eles casaram de novo, né? Aí viveram muito tempo. Então, eles, inclusive, alguns deles, né? Não sei se foi Charles Lafontaine ou foi do Poté, casou com uma sonâmbula. Então, deles trabalharem tanto juntos, acabavam também tendo essa ligação, né? Como é bom, né? Você imagina você ter a sua própria esposa como magnetizadora, né? Como uma sonâmbula, isso aí seria muito interessante. E numa casa espírita mais ainda, né? Porque um sonâmbulo de uma casa espírita pode ajudar muito nos trabalhos, seja trabalho mediúnico, seja trabalho sonambúlico, no caso também, né? Então, eu fiz essa referência aí, tá? Da senhora Roja, entrou espontaneamente, né, em detalhes comigo. Então, preciso o meu pai, minha mãe, meus filhos, minha saúde, a sessão sonambúlica. Eu era, a bem dizer, testemunha ocular da vida extracorpórea e da vida da alma. Há um relato sobre essa colocação da sonâmbula. A sonâmbula faz um detalhe, ela detalha a vida do rapaz que a procurou e não tinha condição dela inventar, inclusive falar de coisas que ele não lembrava mais, né? Porque algumas pessoas cogitam assim, porque ela está lendo minha mente, né? Telepatia, né? E é uma coisa que ele nem lembrava e ela trouxe à tona essas informações. Né? Então, o sonâmbulo ele tem muito disso, né? É uma faculdade extraordinária. Lembre-se, sonambulismo e mediunidade são duas coisas distintas, tá? Apesar de que existe também o médium sonâmbulo, que eu vou falar sobre ele aqui. Então, os sonâmbulos lúcidos é provocado ou desenvolvido pela ação magnética. Então, aqui nós podemos ver também, na Revista Espírita, tá? Para descrever com tanta minúcias a exatidão e a 200 léguas de distância, que a mim mesmo era conhecido, era preciso ver. Ora, uma vez que isso não era possível com os olhos do corpo, haveria, portanto, um laço misterioso, invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas às quais ausente, e que ela jamais tinha visto. Havia, pois, algo fora da matéria. Okay? Então, é uma prova de que a sonâmbula estava lá. Se ela estava lá e o corpo dela estava aqui, então isso é muito legal para a gente poder provar, né, que nós não somos o corpo, né? Nós estamos no corpo e podemos sair dele, né? Que no caso da sonâmbula, ela pode ir para qualquer lugar, inclusive relatos e até para outro planeta, né? Para outros orbes. Mas sem entrar nesses detalhes agora, é importante a gente ver que o sonâmbulo não existe limite de tempo e espaço para ele. Lógico, vai depender da lucidez dele. Cada sonâmbulo tem a lucidez, tá? Mas essa limitação de tempo e espaço para sonâmbulo é relativo demais para eles, tá? Eles têm essa faculdade de descrever coisas a quilômetro de distância, como foi dito aí, né? Eu posso ter uma sonâmbula aqui, magnetizar ela, se ela tiver essa faculdade, lógico, né? Se ela tiver essa lucidez, e ela descrever Medeiros, o Gilberto, lá no Ceará, né? A mais de, sei lá, mais de 500 quilômetros de distância, não tem nem sei o certo. Então, isso instantaneamente, tá? Não é na velocidade da luz, é mais veloz do que a luz, é a velocidade do pensamento. Okay? Então, é importante que a gente coloque, viu, Medeiros? A gente colocar esse livro, tá, em PDF no nosso grupo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Não sei se Medeiros tem. Mas nós temos na livraria, viu, gente? A livraria, pronto, eu prefiro papel. E é baratinho, R$ 35. Acho bom demais. Esse livro é fundamental para quem é magnetizador, porque o próprio Kardec, ele cita que esse livro foi lançado antes do Livro dos Médiuns. Então, Allan Kardec, antes de preparar o Livro dos Médiuns, lançou essa obra, porque o pessoal estava, como a gente diz aqui na Paraíba, e aí acho que no Ceará também, né? Estava aperreando muito Kardec para fazer a prática, então ele fez esse livro aí, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Bem, Kardec disse que depois não precisava mais, porque tem o Livro dos Médiuns. Ora,
não precisava para os franceses, porque os franceses conheciam muito bem o que era um sonâmbulo, o que era magnetismo, mas para nós, brasileiros, do movimento espírita brasileiro, enfim, precisamos muito conhecer magnetismo, até para desmistificar a narrativa de algumas pessoas que dizem que o magnetismo tem nada a ver com o espiritismo. E nós que somos magnetizadores sabemos que tem tudo a ver. Aliás, não dá para falar um sem falar no outro. Eu até não entendo como é que as pessoas falam de mediunidade sem estudar nada de magnetismo. E fala. E viaja muito na maionese. Porque se você não conhecer magnetismo, você vai inventar tanta história que parece assim um negócio estranho demais. Como o magnetismo fica tão simples, porque se há as relações magnéticas entre seres, né, entre espíritos desencarnados, entre os próprios encarnados, então é muito fácil da gente ver isso estudando magnetismo, né, estudando sonambulismo, né, e por aí vai. Tá? Então, após o sucesso do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, Allan Kardec lançou em abril, né, de 57, e as primeiras publicações da Revista Espírita, grupos de estudos e pesquisas, Revista Espírita, os grupos de estudos requisitaram ao professor Hipólito uma obra para a prática da ciência espírita, tá? Então, ele lançou essa obrinha aí, tá? A obrinha é um modo carinhoso, né? Não quer dizer que seja uma obra pequena ou sem importância, tem muita importância. Por isso que eu não falo mais que Kardec fez obra básica, né? Porque quando a gente fala em obra básica, até na última palestra que eu fiz presencial, o pessoal até falou assim, não, a gente fala de básico porque é como uma casa, a fundação da casa, mas Kardec para mim é fundamental, não tem negócio de básico não, tá? Para não pegar mal e achar que é basiquinho ou é um negócio assim muito superficial ou é o começo assim, comecinho fraco, né? Um caldinho de galinha, digamos assim, não, é uma feijoada daquelas bem gordas, né? Então a gente tem que estudar bastante Kardec, tem 23 livros, não sei se vocês sabiam disso, né? Eu sempre falo disso para que as pessoas possam acordar para Kardec, né? São 23 livros de Allan Kardec, ok? Não são 5, então tem muita coisa. Inclusive essa obra aí. Se eu perguntar a vocês aí, por favor, levantem as mãos. Quem conhecia essa obra, né? Talvez o Medeiros já conhece, que eu já apresentei para ele, enfim, mas uma grande parte do nosso movimento, nossos amigos, não sabe nem que essa obra existe. Tá? Então é importante que a gente possa divulgar, principalmente para aqueles que querem estudar, né? Que querem, porque ninguém é obrigado, querem estudar o magnetismo. Tá? E não venha dizer que Allan Kardec não fala de magnetismo, não, porque nesse livro só fala de magnetismo. Então, é importante a gente lembrar disso, tá? Então, o objetivo dessa obra é justamente isso, tá? Indicar os meios de desenvolver a faculdade mediatriz, mais especificamente a mediunidade, ok? Mas Kardec falou muito de sonambulismo também nesse meio, ok? Nessa obra principalmente. No Livro dos Espíritos ele fala de sonambulismo, tá? Podemos ver na questão 400 em diante, fala de sonho, até 455, que ele fala de sonambulismo, dupla vista, êxtase, então são faculdades anímicas, né? Faculdade de emancipação da alma. Tanto quanto permite as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir o seu emprego de maneira útil, desde que exista a faculdade. Tá? Então, não adianta você forçar a barra, não, quero ser médio à força, não existe. Tá? É uma faculdade orgânica, tá? Ela está no organismo, ok? E se você tiver a faculdade, ela vai, se você tiver também uma ajuda, né? Por isso que o magnetizador é importante para encontrar essas faculdades. Eu tenho viajado pelo país e encontrado médiums. Encontro médiums numa sessão em meio-dia. A gente encontra médiums que não sabiam o que eram. Tinham psicografia, né? Fazia psicografia, psicógrafos. Médiums de pintura mediúnica, né? Psicopictografia. E a gente encontra numa sessão e as pessoas ficam encantadas. E elas não sabiam, pessoas que têm
2, 3, 5 anos de espiritismo e não sabiam o que eram médiuns. Por falta de quê? Por falta de um magnetizador. A verdade é essa, gente. A verdade é essa. Tá? Então, o magnetismo ajuda muito nesse processo. Né? Passando aqui. Essa parte de alucinação, vou passar por ela. Então, tem o quadro aqui, ó. Esse quadro sinótico que Kardec coloca nas instruções práticas, não dá para ver muito bem aí, mas vocês podem depois dar uma olhada com mais calma. Mas o que vai interessar para a gente, tem escala espírita, né, aqui também, que na época não estava totalmente pronta, né, por isso que aqui na escala espírita desse livro só tinha 9, quando Allan Kardec lança a escala espírita em 1860, na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele já lança com uma ordem a mais, né? São 10 a classe dessa escala espírita. É fundamental para quem trabalha na mediúnica conhecer essa escala espírita, para entender que tipo de espírito você está conversando. Tá? Para também desmistificar da cabeça das pessoas, achando que só espírito superior conversa dentro de centro espírita. Né? Isso é um erro muito básico. Né? O fato de estar dentro de uma casa espírita não garante nada. Desculpe, mas é isso. Okay? Então é importante que a gente entenda o processo para poder, através da conversa, através do diálogo com esse espírito, é que a gente vai ver qual é em que ponto ele está na escala. Né? A gente conversar com ele da melhor forma possível. E aí a gente vai ver, deixa eu passar aqui para o ponto que nos interessa, né? Que é, a gente vai ver aqui o êxtase, que é o transe mais profundo, sonambulismo artificial ou magnético, ok? Sonambulismo natural, sonho, a soniloquia, a visão ou segunda vista, né? Ou dupla vista, como queira chamar. Então, todas essas faculdades que eu citei aqui, todas elas, sem exceção, são anímicas, são faculdades de emancipação da alma. Não tem aí faculdade mediúnica, nenhuma delas é mediúnica. Outra questão para a gente trabalhar no nosso meio, que parece que no nosso meio espírita só tem mediunidade. A gente não sabe o que é êxtase, não sabe o que é sonambulismo, não sabe muitas vezes o que é um sonho, nem um sonho a gente sabe direito, né? Tão estudado pela psicologia, né? O próprio Freud lança um livro sobre interpretação de sonhos, Jung, né, amigo de Freud, né, lança também livros falando sobre as interpretações de sonhos, e a gente vê Kardec falando de sonhos no Livro dos Espíritos e não dá atenção, né, que são manifestações anímicas, né? Okay? A dupla vista, a segunda vista, que é muito comum no nosso meio, infelizmente não muito nas casas espíritas, a não ser que ela não seja ligada à federação, que são pessoas que olham para você e começam a descrever muita coisa, né? A gente vê mais comumente, né, é mais fácil encontrar nos ciganos. Ciganos, quando é realmente confiável, né, pega a sua mão ali, uma cigana, como pegou a minha mão e descreveu o meu futuro. Né? Essa é uma dupla vista. Existem pessoas que sentem a doença de outra pessoa, outra espécie de dupla vista, que é muito utilizado no nosso meio de magnetismo, né? A pessoa que tem essa faculdade é muito bom, porque se ela sente alguma coisa da outra pessoa, então ela vai tratar com magnetismo o que ela está sentindo. Então é legal. Aparentemente desesperador, porque você tem a falsa impressão de que você está pegando a doença da outra pessoa. Então, na verdade, não é nada disso. Né? Você apenas está sentindo por esse contato, por esse rapport, por essa relação magnética, você está começando a sentir as desarmonias, seja psíquica, seja física dessa pessoa. Ok? E até espirituais também, tá? Ela pode também sentir a presença do obsessor. Acontece. Ok? Então vamos aqui aos pontos que Kardec cita nessa obra. Magnetismo animal. Então, Kardec dá a definição dele de magnetismo animal. O que é magnetismo animal? Kardec define. Pode ser assim definido. A ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético.
fluido magnético, fluido vital, são sinônimos, tá? Então, em um momento você vai ver na obra falando sobre fluido magnético, outro momento você vai ver fluido vital. É essa energia que a gente consegue, digamos assim, doar, né, para a pessoa que a gente está magnetizando, ok? Sonambulismo magnético artificial, que é provocado pela ação de uma pessoa exerce sobre a outra por meio de um fluido magnético que essa derrama sobre aquela. Então, o magnetizador vai derramar sobre o seu magnetizado, okay? E aí ele vai entrar nesse estado artificial, né, ou magnético de transe, né? Então, é importante a gente saber desses detalhes para entender como funciona, como colocar em transe, como retirar do transe, que esse é o objetivo desse nosso encontro de hoje. Espero que a gente consiga passar da melhor forma possível para vocês. Então, é artificial, é magnético, porque existe um magnetizador que está fazendo isso. Existem várias formas de colocar nesse estado, mas a gente vai estar falando de magnetismo, então estou falando da forma magnética. Existe a forma onde você usa a hipnose, é uma forma também. Alguém perguntou alguma coisa aí. O som está muito baixo, não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Eu entendi muito pouco. Você falando que estava sentindo, né? Essa sensação, não sei se eu vou responder, eu entendi algumas coisas. Entendi Quer que eu leia a mensagem agora, por favor, Tom, por favor. Agora sim, o som ficou bem alto. Fala, Tom. A mensagem da Cintia diz assim: então, quando sentimos em nós que o outro está então, quando sentimos em nós o que o outro está sentindo é magnetismo. Por isso as reações físicas, no caso, desculpa, mas se leiga, isso é magnetismo e não mediunidade? Estou certa ou errada? Isso é magnetismo. Isso é uma relação magnética entre uma pessoa e outra. Assim como tem pessoas que conversam com a gente e elas sugam nossas energias. Pessoas começam a falar mal da vida, falar, né? Meu Deus, a vida tá tão ruim, a gasolina tá cara, não sei o quê. Se bem que não é tão difícil hoje em dia, mas tem pessoas que ficam falando demais, né? Fala mal e conversa e tal com você, daqui a pouco você fica mal, fica com dor de cabeça e a pessoa sai bem, né? A pessoa sai sorrindo e dizendo assim, meu Deus, como é bom conversar com você, e você tem que chamar o SAMU para voltar para casa, né? Não sei se vocês já passaram por situações assim. Então, tem pessoas que passam por isso, né? Então, essa é uma relação magnética que há, né? E aí você pode acabar sendo sugado energeticamente, né? Dessa forma, né? E a questão de dupla vista é puramente anímico, ou seja, não é mediúnico, por quê? Porque você se aproxima e sente a desarmonia da outra pessoa, ok? Pode sentir, se ela tiver com dor de cabeça, você vai sentir a dor de cabeça, se ela tiver essa faculdade, lógico, né? Então ela vai sentir, se ela tiver com algum problema nos rins, ou, enfim, no intestino, alguma coisa assim, você vai sentir em você isso, tá? Uma espécie de espelhamento. E isso aí é legal para quem é magnetizador, porque ele já trabalha aquela área que ele está sentindo, tá? Inclusive sentindo também a melhora. Apesar da pessoa, às vezes, dizer que ainda não está bem, né? Você faz todo o tratamento, ela ainda não está bem, mas você sente em você que ela já está melhor. Então, você já dá por encerrado a magnetização, porque você supriu, digamos assim, o objetivo. Oi, Gilberto, pode falar. Só para lembrar que essa característica é um tato magnético natural, né? Isso. Você falou aí, a pessoa se aproxima do outro e sente o que o outro sente. Dentro das colocações que você fez, ela desenvolvendo a atividade magnética, ela vai ter um tato magnético natural. Aí existe a especificidade do tato magnético, que não cabe explicar aqui, porque não é a coisa, mas dentro disso, você pode, por exemplo, só um exemplo rápido, a pessoa está com dor no coração, você sente a dor do outro lado que não tem coração. Né? É o espelhamento, né? Uhum. No caso, você sente o contrário do outro. Você está na frente da pessoa, você vai sentir de lado contrário. E assim são especificidade do tato magnético natural. Mas aí é outra questão. Mas só para
ficar frisado, como você fez, que não é mediunidade, né? Legal. Não é. Pode continuar. Exatamente. Beleza, Gilberto. Bem lembrado, e é isso mesmo. Não é mediunidade. Fique bem claro, tá, pessoal? Não é mediunidade. Por que não é mediunidade? Porque não existe um espírito fazendo isso. Não é um espírito que está dizendo ou tocando no seu órgão para você ter aquela dor, para que outra. Não, não existe isso, tá? Então é uma faculdade da própria pessoa, né? E aí no magnetismo é bom, né, Gilberto? Porque a gente aprende como entender esse processo e, inclusive, a entender que aquilo não é seu, né? Que aquela doença é da pessoa, da outra pessoa, que o problema é dela, não é seu. Né? Para você não ter essa falsa impressão, ficar psicologicamente achando que adoeceu porque pegou a doença da outra pessoa, quando não, isso não acontece. Tá? Então, o magnetismo, você estudando magnetismo é bom por isso, né? Não só aprende que não é seu, e ainda por cima usa esse benefício para cuidar dos outros. Usa o útil ao agradável. Tá? E aí a gente vai falar sobre um ponto que é fundamental, não posso deixar de falar hoje, tá? Que é o sono magnético. O sono magnético é o principal ponto que eu quero ressaltar aqui, porque vocês vão ver muito na obra de Kardec, ele falando de sono magnético. Pessoal, entenda, quando nas obras de Kardec ele está falando de sono, ele não está falando desse sono de dormir, não. Ok? E nos magnetizadores clássicos, eles não estão falando de dormir. Ok? Esse sono está se remetendo ao transe. Então, eles chamavam naquela época o transe de sono magnético. O sono magnético por quê? Porque ele é causado pelo magnetizador, por isso que é um sono magnético. Como Kardec explica aqui, ó, vejamos. Atuando sobre o sistema nervoso, o fluido magnético produz em certas pessoas, um efeito que se comparou ao sono natural, mas que difere dele essencialmente em muitos pontos. Tá? Você pensa que ela está dormindo, mas ela não está dormindo. Pelo contrário, quando você coloca as pessoas nesse estado do sono magnético, ela fica com uma atenção muito maior. A mente desacelera, é um fenômeno incrível, tá? Então, o sono magnético, a gente precisa, hoje, no nosso meio, como magnetizadores, dar uma atenção especial ao sono magnético, porque o próprio Charles Lafontaine cita na sua Arte de Magnetizar, o Magnetismo Animal, no seu livro, né, que o Medeiros tem aí em Fortaleza. Quem também quiser pedir a Jacó, ele manda também. Nesse livro, Charles Lafontaine cita que muitas vezes ele fazia os tratamentos, bastava só usar o sono magnético. E quem é submetido ao sono magnético, ele relata que é muito bom, é muito relaxante. Né? É realmente, entre aspas, um sono, né, que não é sono, um sono reparador. Né? No magnetismo pessoal de Heitor D'Urville, né, o filho de Hector D'Urville, ele cita que a cada 15 minutos de sono magnético equivale a 3 horas de sono. 3 horas de sono reparador. Então, imagine aquelas pessoas que não estão conseguindo dormir e nós, como magnetizadores, colocamos ela nesse estado. Né? Já é uma caridade grande, não é verdade? Ok, pessoal? Posso passar alguma dúvida? Então, por favor, prestem bastante atenção. Se quiserem anotar aí. Tá? Então, se você tiver memória, registre na tua memória aí, sono magnético. Tá? É muito importante para o nosso meio. Sonambulismo. Então, Kardec também fala na obra, né? Estado de emancipação da alma, mais completo do que o sonho. Porque o sonho é um sonambulismo incompleto. Ok? O sonho é um sonambulismo imperfeito. O sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a faculdade de ver, que é um dos atributos de sua alma, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e nitidez. O corpo pode agir sobre os impulsos da vontade da alma. O esquecimento absoluto no momento do despertar
que é tirar do transe, né? É um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, visto que a independência da alma do corpo é mais completa do que no sonho, ok? Então, a característica do sonâmbulo é isso. Quando ele sai do transe, ele abre os olhos, fica olhando assim, estranhamente, como se estivesse acordando, né? O que é que esse povo está olhando para mim? O que foi que aconteceu? Ele não lembra de nada, ok? Então é importante ressaltar isso, porque no sonambulismo é assim, ok? No nosso meio, o pessoal confunde muito a, a questão do desdobramento com sonambulismo. Não é. Apesar de aparentemente ser a mesma coisa, não é. Porque no sonambulismo ele não lembra. A não ser que a pessoa esteja fingindo, né? Ela lembra de tudo e diz que não lembra de nada. Também acontece. Essa é uma das formas que podem enganar a gente, mas a mentira tem pernas curtas, né? O magnetizador mais cedo ou mais tarde vai descobrir que ela está mentindo, ok? Ele ou ela, né? O sonâmbulo, que se diz sonâmbulo, está mentindo. Uma faculdade que nós temos, nem todo mundo tem. Por isso que é importante a gente testar, né? Testar através do magnetismo, através da hipnose, ok? Aí a gente pode, testando, verifica se a pessoa é sonâmbula ou se é um médium sonâmbulo. Também existe médium sonâmbulo. Ou só médium. O magnetismo ajuda para a mediunidade? Só ajuda. O magnetismo ajuda em todo tipo de transe, seja mediúnico, seja sonambúlico, okay? Seja os dois juntos, né? Porque às vezes é o combo, né? Sonambulismo e mediunidade também acontece. O médium sonâmbulo, Kardec cita isso no livro dos médiuns. Okay? Não sei se respondi. Se não, por favor, pergunte. Sonambulismo natural, todo mundo já teve notícia, né? De parentes ou até a gente mesmo, né? Que acordava não, levantava, na verdade, no meio da noite para sair e tal, até perigoso, né? Cair de um prédio, como aconteceu com a criança, né? Passou no jornal. A sorte é que ela caiu em cima de uma garagem. O anjo da guarda dela trabalhou direitinho, né? Caiu em cima de uma garagem de alumínio que amorteceu a queda, ela sobreviveu com algumas contusões, mas sobreviveu. Foi um típico caso de sonambulismo. Um amigo meu lá de Natal pegou o carro dele 3 horas da manhã, foi olhar para o ponte de Igapó, abriu as portas do carro e ficou olhando para o tempo. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Acordou lá. Então, sonâmbulo pode acontecer isso, tá? Então, é importante ter bastante cuidado. Inclusive, é considerado como uma doença pelo CID, né? No Cadastro Internacional de Doenças, está lá como doença, porque tem gente que tem que tomar medicação. Para Kardec, é uma faculdade. Assim como a mediunidade não é doença, o sonambulismo também não é doença. O sonâmbulo natural ele pode ser magnetizado e aí ele aprender a lidar com isso, né? Aprender a controlar, assim como a mediunidade. Aí, mais uma utilidade para o magnetizador espírita, né? Ou não, né? Ou não espírita, mas o espírita é bom porque ele tem esse conhecimento do espiritismo. E aí o sonambulismo magnético, artificial, então você magnetiza a pessoa, magnetiza pode ser um sonâmbulo natural, e há uma chance que o sonâmbulo natural tenha alguma lucidez. Quais são as lucidez, né? As lucidez que ele pode ter. Ele pode ter a lucidez de ver a distância. E esse teste ele é gradativo, não é instantâneo. Apesar de acontecer, tá? Mais raro. Geralmente isso é um desenvolvimento. Então a pessoa começa a ver as pessoas que estão no outro ambiente aqui na sala. Daqui a pouco você começa a exercitar com ela, com aquele sonâmbulo, né? Por isso que é importante a relação magnética, magnetizador e a pessoa. Alguém perguntou aí alguma coisa, eu não consegui ler. Tayane, eu vou contratar agora você como minha assistente, por favor, se você tiver aí para me ajudar. Depois eu divido o bônus hora de você. Diga, o que você precisa? Que eu leia alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa. Nelson Saraiva, professor Wagner, é uma faculdade que temos. Se tivermos essa faculdade, iremos sentir sempre. Para não ficar fraco, é tentar não deixar muito tempo perto da pessoa e a com energia fluídica como um magnetismo. O teu som não sei por que ficou ruim. Por algum motivo.
Melhorou? Se você conseguir ler aqui. Agora. Melhorou? Melhorou, agora sim. Ah, porque o fone estava mal conectado. O Nelson Saraiva diz assim: como disse o professor Wagner, é uma faculdade que temos. Se tivermos essa faculdade, iremos sentir sempre. Para não ficar fraco, é tentar não estar muito tempo perto da pessoa e aconselhá-la a um tratamento com energia fluídica como o magnetismo. Eu acho que ele está se referindo ao sonambulismo, né? Se a pessoa tivesse... Eu acho que ele está se referindo àquela... dupla vista? Quando a gente sente a energia do outro. Ah, tá, dupla vista. Se a pessoa sentir isso, é importante que ele procure, né, um magnetizador para poder lidar com essas questões e, quem sabe, ser convidado, inclusive, para se tornar um magnetizador, né? Porque ele vai usar essa faculdade para ajudar a outra pessoa, né? Essa dupla vista dele vai ter utilidade, une útil e agradável. Então, se a pessoa tiver essa dupla vista, é ótimo. Venha trabalhar conosco aqui, né? Se não, se ela não quiser, ninguém é obrigado, né? A gente continua fazendo o tratamento dela com magnetismo e ensinando a ela, pelo menos que é uma questão que eu esqueci de falar para vocês, que existe uma diferença entre magnetizador e magnetista, né? Kardec faz essa distinção. O magnetizador é aquele que pratica. O magnetista é aquele que estuda, não pratica. Então, todo magnetizador é magnetista, ou seja, estuda o magnetismo. Mas nem todo magnetista é magnetizador. Às vezes a pessoa só estuda. Então, a pessoa que tem dupla vista não quer ser magnetizador, que ela possa pelo menos estudar para entender esses fenômenos e entender que aquilo não é dele, né? Que se afaste daquela pessoa que ela está sentindo alguma coisa, né? Se for possível, né? Porque às vezes é um parente próximo, então não dá para se afastar, mas pelo menos aprender a lidar com isso, usar a respiração diafragmática, algumas técnicas para poder entender esse processo e não ficar sentindo direto essas questões. Tá? Ok, Nelson? Tranquilo? Nelson levantou a mão também, Wagner. Acho que ele quer Diz falar. aí, Nelson, enquanto ele consegue ligar o microfone, pode falar. Diz aí, Nelson. Nelson está em Portugal. Em primeiro lugar, boa noite, Brasil. Eu só queria ressaltar aqui aquilo que eu escrevi, foi para tentar orientar melhor a pessoa que fez a pergunta, porque a pessoa que estava a fazer a pergunta disse o que é que nós temos que fazer se sentirmos uma pessoa com essa energia que nos está a tirar a energia, o que é que devemos fazer? E eu simplesmente só aconselhei a tentar não estar muito tempo próximo dessa pessoa e aconselhar uma pessoa a procurar pessoas que trabalhavam com energias fluídicas, por exemplo, como o magnetismo, para ser trabalhadas, porque a faculdade que essa pessoa tem em sentir, aquilo que nós estávamos a falar, já tem a faculdade e não pode fazer nada, porque já existe a faculdade nessa pessoa ao sentir a dor do outro. E a pessoa que estava aqui disse o que é que devia fazer para deixar de sentir a dor. É claro, se tem a faculdade que não pode fazer nada, porque é a faculdade que já nasceu com ela. A única coisa que tem é tentar aconselhar a pessoa procurar um magnetizador para fazer o tratamento de limpeza de fluidos energéticos para tentar reequilibrar a energia fluídica. E era isso que eu estava a tentar ajudar a pessoa que tinha dito o que é que tinha que fazer para não sentir a dor da outra pessoa. E era só isso que eu queria ressalvar. Beleza, Nelson. Aí estudar, né? Quando a gente estuda, fica mais fácil a gente lidar com essas questões. O Diogo não conseguiu ligar o microfone. Quando ele conseguir, aí ele conversa com a gente. A Maria vai entrar agora. Maria, seja bem-vinda. Vamos em frente. Se você conseguir, Diogo, ligar o microfone, tranquilo, tá? Vamos para a Mini. Agora, pode falar. Pois não, Diogo. Eu gostaria de saber se quando a pessoa está em transe sonambúlico, se ela pode ser despertada, se ela pode ser despertada de qualquer forma, e se é perigoso fazer algo desse jeito, despertar a pessoa de forma bruta. Sim.
Para você acordar ela rapidamente, alguma coisa assim, né? Isso. Ah, tá, entendi. Não, existe uma lenda dizendo que a gente não pode acordar a pessoa que está no estado de sonambulismo natural, né? Não, não pode acordar, bota ela na cama. Ah, não, isso não existe. A pessoa pode acordar sim, mas é mais confortável para ela a gente pegar pelo braço e dizer, vamos, tudo bem, vamos aqui, senta aqui, né? Deita aqui, entendeu? Carinhosamente, que acordar à força, né? Jogar água, não fazer nada disso que é chocante, né? É chocante, mas a faculdade do sonambulismo natural, que é isso que você está falando aí, então, se você tiver um magnetizador na hora, o próprio magnetizador já pode ir ajudando ela, dando os dispersivos, entendeu? O magnetizador ajuda muito nessas questões de sonambulismo natural e também no terror noturno. Até a Marcela Culotti, que é uma nossa amiga, que ela foi até em Fortaleza, né, meu Deus? Ela apresentou um trabalho no EME falando sobre o terror noturno em criança, muito comum em criança, né? Então, ela usava os dispersivos, os longitudinais e também os perpendiculares para cuidar do terror noturno com resultados maravilhosos. Assim, a gente pode também utilizar o magnetismo para o sonâmbulo natural, né? Então, você magnetiza esse sonâmbulo natural para que ele possa aprender a lidar com essa faculdade, entender quando é para dormir e quando é para levantar, digamos assim, né? Que há essa confusão, digamos assim, para quem tem o sonambulismo natural. Wagner, Gilberto levantou a mão aí Mas, também. Gilberto, Depois tem o Nelson. Tá. beleza. Sobre a questão da pessoa sentir o outro, Wagner, acho interessante, porque assim, essa capacidade anímica que a pessoa tem, ela não pode ser tirada, ela não é tirada, ela tem que ser trabalhada. Exato. E é uma diretiva que ela vai ter que buscar aprender sobre energia, não tem como. É como um sonâmbulo, ele vai ter que buscar aprender esse processo com as atividades magnéticas. Então, se eu tenho essa qualidade de ser receptível à energia de alguém, é verdade que essa ação que o Nelson colocou ajuda você a se afastar momentaneamente do campo energético da pessoa para dar uma respirada. Mas eu faço o que depois? Então, se a pessoa não tiver nenhum aprendizado sobre magnetismo, sobre energias de uma forma, vamos chamar isso de energia de uma forma abrangente, ela tem magnetizadores que sofrem esse problema e não sabem o que fazer, né? Ainda, porque estão só numa visão estreita de busca de aprendizado. Então, tem que ser amplo. Existem muitas escolas que ensinam técnicas que você melhora essa coisa. E quando as pessoas não sabem, entra em prece. E a prece funciona. Se a pessoa souber fazer uma diretiva correta, vai aprender. Mas não tem. Essa questão não é uma doença, não tem tratamento, que não é doença, é uma característica anímica da pessoa que está sendo chamado aí para uma atividade mais promissora, se quiser, na sua vida, no sentido de dar um caminhamento aí à sua vida, né? Aquela chamada que você fez no início sobre o magnetizador. Era só esse ponto. Demais a gente ficar repassando, nós não vamos prosseguir. Mas era só um adendo sobre isso, que a faculdade anímica, ela se regula, se equilibra. Você não tira isso, não vai deixar de sentir essa nem a mediúnica, né, Gilberto? Não é mediúnica. É como se fosse a mediunidade. A pessoa tem mediunidade e diz, eu não queria sentir isso. Não tem como tirar a mediunidade de ninguém, nem sonambulismo de ninguém. Você pode não se servir de médium, você é livre para não usar essa faculdade, mas você vai ter que se virar com os aspectos de neutralizar a ação dos espíritos. Você vai ter que aprender a fazer se você não quiser ser o médium, mas não vai tirar a faculdade nunca. Você Exatamente. Vai usar outras metodologias para poder se equilibrar. Por aí vai.
Exatamente, perfeito, Gilberto, é isso mesmo. Deixa eu passar aqui para nosso amigo Leon Denis, né? Então, no Invisível, ele diz que os fenômenos de transe ou do sonambulismo, em seus diversos graus, os sentidos materiais vêm a ser, pouco a pouco, substituídos pelos sentidos psíquicos. Os meios de percepção e de atividade aumentam em proporções tanto mais considerável quanto mais profundo é o sono. Lembra que eu falei do sono? Está falando aí de que sono é esse? É o sono magnético, tá? É profundo é o sono e mais completo o desprendimento do perispirituais. Então, quanto mais a gente aprofunda o magnetizador, quanto mais ele magnetiza, a pessoa chegou no estado de catalepsia, vai aprofundando, vai letargia, o corpo fica todo mole, aprofunda mais, chega no sonambulismo, aí está mais livre ainda. Tá? Então, é isso que o Leon Denis está explicando aqui no Invisível. Continuando no Invisível, o magnetismo não se limita unicamente à ação terapêutica, tem um alcance muito maior. É um poder que desata os laços constritores da alma e desencerra as portas do mundo invisível. É uma força que em nós dormita e que, utilizada, valorizada por uma preparação gradual, por uma vontade enérgica e persistente, nos desprende dos pesedumes da carnal, nos emancipa das leis do tempo e do espaço, nos dá poder sobre a natureza e sobre as criaturas. Também no Invisível, Leon Denis ressalta que não é só na questão da terapia, né? Porque muitos magnetizadores usavam o sonambulismo só para tratamento, né? Para cura, mas ele vai além disso, tá? O sonambulismo pode, como eu falei para vocês, viajar no tempo, no espaço, a gente vai ver isso aqui mais na frente um pouco. Só para ressaltar essa questão, né? O sono magnético desenvolve nos indivíduos lúcidos faculdades novas, um poder de percepção incalculável. Um sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, ler e escrever de olhos fechados, entregar-se aos trabalhos mais delicados e mais complicados. Ok? Então, o sonâmbulo pode fazer tudo isso. Por que a gente não tem esses sonâmbulos por aí? Existe muita gente que são sonâmbulos aí, tá? Tem muita gente, assim como tem médicos. Que falta magnetizadores ou pessoas, né, que trabalham com essa questão do trânsito para encontrar esses sonâmbulos e trabalhar com eles, ajudar a desenvolver essa faculdade, ok? O Diogo levantou a mão. Não sei se ele está querendo falar alguma coisa. Pois não, Diogo. Professor, quais são as consequências orgânicas, as consequências para o corpo físico do sonambulismo? A pessoa fica assim mole, fica com sensação de fraqueza no momento do sonambulismo. O sonambulismo natural, a pessoa levanta, tá? Ou fala, né? Então, a gente nota, ela está dormindo. Inclusive, algumas delas, às vezes, abrem os olhos, outras vezes nem abrem os olhos. E não bate em nada, né? Sai pela casa, entendeu? Às vezes, veste a roupa para ir trabalhar, né? Enfim, então, esse é o sonambulismo natural, ok? A pessoa não fica mole, não. Parece até que ela está acordada. Ela parece que está acordada, porque ela levanta, ela faz as coisas, ela se arruma para ir para o trabalho, muitas vezes. Não é hora de trabalhar, é de madrugada. E ela levanta como fosse para a escola, como fosse para o trabalho. Entendeu? Então, isso é o sonambulismo natural, que atrapalha muitas pessoas. Atrapalha muitas pessoas. A medicina, ela trata isso como uma doença. E passa medicação para isso. Mas eu tenho uma notícia boa, né? Não precisa, né? Lógico que nós não somos médicos, então a gente não pode tirar remédio de ninguém. Mas se a gente cuidar de um sonâmbulo natural, ele vai se controlar, ele vai aprender a lidar com isso, né? E quem sabe a gente descobre até uma faculdade dele, né?
uma faculdade na lucidez dele para ele ser útil, né? Dentro de uma casa espírita, dentro de uma pesquisa, né? No espiritismo, seja para a cura, né? Para o tratamento de alguém, porque o sonâmbulo, se ele tiver a faculdade de ver o interior do corpo, verificar a questão, é como uma dupla vista, tá? Ele sentir a questão da desarmonia da outra pessoa, que ela entrou em relação ali, e ajuda até aos magnetizadores de uma casa espírita, por exemplo, nos tratamentos. Okay? Inclusive passando substâncias, como o Edgar Cayce, a gente vai ver daqui a pouco Edgar Cayce. Você vai entender melhor mais para frente um pouquinho, tá, Diogo? Tá bom. Obrigado pela pergunta. Ok. Vamos em frente. Mais uma vez, um registro agora, para que vocês possam entender. Eu acho que esse aí Medeiros não tem, não. Mas vocês podem baixar. Evolução Anímica de Gabriel Delano. Esse não. Pois é. Evolução Anímica de Gabriel Delano. Ele cita os processos onde a gente pode colocar a pessoa nesse estado alterado de consciência, nesse transe, né? E trabalhar com elas, né? Então ele vai citar aqui, ó, um dos processos mais usados pelo hipnotista é o de James Brand, que consiste em fixar a fixação do olhar. Depois a gente vai ver isso, preparei até um filme, não hoje, tá? Em outro momento eu já vi. É um filme mostrando isso, tá? Então você bota a pessoa para fixar um olho em algum local, pode ser numa luz, pode ser numa coisa brilhante, alguma coisa que chama atenção, e a partir daí ela pode entrar no transe. É uma das técnicas, né? Vocês já viram aquela do reloginho, que você bota aqui o relógio de gibeira, que ele fica balançando? É outra técnica, né? Coisas repetitivas. Né? Outra forma, também pode ser produzido por um ruído monótono. Fica aí, tac, 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 um som monótono. Por isso que a voz de um hipnotizador, um hipnotista, é monótona, né? Você pode notar que é aquela voz monótona, tal, assim, para justamente também ajudar no transe, ok? Um ruído monótono e prolongado, ou violento e subitâneo, quer dizer, aquele durma bem rápido, a pessoa não estava nem esperando, e às vezes a pessoa entra no transe nessa hora. Outra técnica que quem usava essa técnica era a Badifaria. Igual a um jato de luz, né? Também pode utilizar a luz nesse processo. A contrição forte dos polegares é muito comum, os magnetizadores e hipnotizadores também fazer esse contato dos polegares, que tanto ajuda na relação magnética, como também para colocar a pessoa no transe. Okay? Os passes magnéticos, olha aí, o próprio Gabriel Delano citando que o passe magnético é uma das técnicas que a gente pode utilizar. São os outros tantos meios de hipnotizar. Finalmente, também se emprega a sugestão, que consiste em cerrar as pálpebras do paciente e ordenar com imperativa e reiteradamente que durma. Durma umas 3 vezes para que a pessoa entre nesse estado, ok? Não é muito comum fazer isso mais não, é um processo ambíguo, mas funciona, tá? A Badifaria era a forma que a Badifaria fazia, era assim. Ok? Funcionava, ele tratava as pessoas. Oi, Gilberto, pode falar. Você está falando aí turma e eu estou quase dormindo aqui. Como é? Sim, Não faça isso. Pois é, na verdade a pessoa não dorme, Gilberto, a pessoa entra no transe. Wagner. Oi. Quando você falou nessa situação, eu já vivenciei essa situação, estava em São Paulo e teve uma pessoa lá que chamou alguns voluntários e eu fui porque, na realidade, eu não acreditava que aquilo fosse acontecer. Mas ele fez mais ou menos isso aí, ele falou mais ou menos isso que você disse, para umas pessoas que estavam com ele no palco, inclusive eu, né? Durma. Agora, eu fiquei em estado de como estivesse dormindo, mas escutando e vendo tudo, só que eu não me mexia. Eu não podia me mexer de jeito nenhum, não conseguia sair da cadeira. Ele mandava a gente sair da cadeira. Se levante, vem aqui, pega aqui, ó. Estou com R$1.000 aqui para você se levante e vem pegar. E ninguém conseguia se levantar da cadeira. Catalepsia. Eu passei por essa experiência lá em São Paulo. Catalepsia. E você gosta de dinheiro, né?
Pois é, eu gosto um pouquinho, né? Pois é, e você não ganhou nada dele, não. Nem nada, não parecia que tinha uns, 100, uns 200 quilos na cadeira e eu não conseguia me mexer. E quanto mais você tenta, pior fica, porque quando a gente está nesse estado, é pior, sabe? Você tentar. Eu não sei se vocês já tiveram uma sensação dessa de querer acordar e não conseguir, naquele pesadelo terrível. Você quer acordar e não consegue. É mais ou menos isso que acontece nessa hora. Outro detalhe importante, pessoal, aqui no finalzinho, nas próximas vezes fica mais fácil. Então, se você teve uma dificuldade de colocar alguém em transe da primeira vez, mas você conseguiu, da próxima vez vai ser mais fácil, ok? Tende a ser mais fácil. Por um Tem mensagem no relação, chat. relação magnética e tal. Oi, pois não, Tayane? Tayane? Tem mensagem no chat. Você me incluiu pode do perguntar, chat por aqui? favor. A Bernadette Piazza pergunta assim: seria possível dar um comando ao sonâmbulo no final da sessão para ele se lembrar de tudo? Tinha a impressão de ter visto num vídeo alguém dando um comando desses, mas não lembro de onde vi e foi muito rápido, por isso queria confirmar. Esse comando, ele não deve ser feito. O sonâmbulo, ele não lembra de nada quando volta. E tem coisas que ele não deve lembrar mesmo. Por exemplo, há casos onde o sonâmbulo descreve com exatidão o dia e a forma que vai morrer. Vocês acham que a gente deve lembrar eles? Dar um comando para ele dizer assim, ó, quando tu acordar, tu vai lembrar. Você acha que a gente deve fazer isso? Ou anotar isso e depois falar para ele? Claro que não é verdade? Então, a gente deve evitar de estar dando esse tipo de comando. Então, na verdade, o sonâmbulo A pergunta dela é... Então, no Sim, caso, é possível, né? É possível a pergunta dar dela esse é se é comando. possível. É possível, mas eu não recomendo que o faça. Ok? Eu não recomendo que o faça, porque muitas coisas estão guardadas lá no inconsciente da pessoa também. E essas questões, elas vão ser trabalhadas ao longo das várias sessões. Não precisa a gente colocar à tona agora. Ok? Então, o esquecimento é uma sabedoria divina. É melhor a gente não brincar, não é brincar, né? Não atropelar essa questão dessa sabedoria divina chamada esquecimento. Okay? Gilberto levantou a mão. Pois não, Gilberto. Wagner, tá certo. Ela fez uma pergunta direta, a resposta direta. Pode. Mas não deve. Não deve. Nem tudo que pode, deve. Nem tudo que deve, pode. Isso é o joguete que Jacó faz. Mas eu queria lembrar também que isso depende do objetivo. Sim. Nós estamos dentro de um seminário das possibilidades anímicas, mas lembrando que essas qualidades anímicas, elas têm que ser utilizadas para objetivos sérios. Claro. Né? Então, não se faz passes magnéticos colocar a pessoa em sonambulismo como se faz nos processos hipnóticos para demonstrações, às vezes, públicas. E tem um fim muito claro, muito direto, que é ajudar a melhoria das pessoas. Né? Então, o sonâmbulo que é usado na casa espírita, com os passes magnéticos, ele tem um objetivo, que é o objetivo claro e definido da proposta da reunião e do magnetizador e da casa. Então, não é assim, é muito importante fazer essa colocação, porque tudo que está dentro das possibilidades anímicas se pode fazer, mas como estamos dentro de um estudo magnético espírita, lembramos que o objetivo é muito claro daquilo que nós vamos fazer com as ações anímicas, no caso, o sonambulismo. Só essa colocação. Há casos e casos, né, Gilberto? Você bem lembrou aí, muito bem colocado. Porque o Edgar Cayce, ele mesmo mandava recado para ele mesmo. Então, ele dizia assim na terceira pessoa, diga para ele, né? Diga para ele que faça isso. Ele parecia até que era um espírito, né? O espírito de fora, mas não era ele mesmo, emancipado. Então, diga para ele
que, no máximo, 3 cigarros por dia. Tudo em excesso faz mal. Que Edgar Cayce fumava, né? Naquela época era muito comum fumar, né, nos Estados Unidos, mas... Então, ele dizia, né? Ele dava recomendações para ele. Inclusive, uma das últimas recomendações foi justamente para tentar salvar a vida dele. Não foi conseguido, né? Não conseguiram. Porque ele mesmo disse assim, diga para ele que pare de trabalhar, porque ele vai morrer se continuar fazendo isso. Ele estava fazendo 8 sessões por dia. O sonâmbulo, segundo Deleuze, nesse livro aí, o Medeiros deve ter, nas instruções práticas, Deleuze diz o seguinte, um sonâmbulo não deve fazer mais de 2 sessões por dia. 2. Ele estava fazendo 8. Ele entrou numa fadiga fluídica irreversível e morreu depois disso. Wagner, só dando um lembrete aí, Wagner. Quando você pega um sonâmbulo e lembra a ele do que passou, ele vai perdendo a faculdade. Acontece. Inclusive, Deleuze recomenda isso, a não lembrar, e às vezes nem dizer que ele é sonâmbulo, né? Ele também. Ponto, né? Verdade. Mas, ele diz que enfraquece a faculdade. A faculdade. Isso aí é mais magnético a questão. Lembrar o sonâmbulo, as coisas que ele vivenciou, faz com que ele venha a perder a faculdade. Perder como? A não entrar mais em sonambulismo, não conseguir Isso. mais a entrar. E outro ponto que é parecido com isso aí, né? Que é abrindo parênteses aqui, que é a regressão de memória, né? A mesma coisa também, tá, pessoal? Tem um pessoal aí que trabalha regressão de memória, e aí é bom não tá comentando o que foi que aconteceu durante a sessão, porque aquilo ali é do passado da pessoa, às vezes ela nem lembra daquilo mais, entendeu? Vem à tona durante a sessão. Então é bom a gente ter essa ética de não estar comentando, falando sobre essas questões, muito menos para a própria pessoa, né? Que foi submetida a essa terapia de vidas passadas aí. Ok? Oi, Diogo. Tá desligado o microfone, Diogo. Pode falar. Melhorou? Melhorou. Eu gostaria de saber se durante a regressão de memória se é feito uma magnetização sonambúlica para que assim o paciente faça sua regressão de memória. É assim? Não necessariamente sonâmbulo, não precisa ser sonâmbulo para fazer regressão de memória, não, entendeu? Entendi. Pode ser uma pessoa que a gente coloca ela no transe e ela vai. Eu não recomendo fazer regressão de memória com ninguém. Eu não recomendo. Porque eu não faço esse negócio, eu queria saber no passado se eu fui um rei, se eu fui uma rainha, se eu fui Allan Kardec, se eu fui não sei quem. Eu não recomendo fazer esse tipo de coisa, não, que eu considero até uma brincadeira, né? Não é legal fazer isso, não. Agora, as pessoas que eu magnetizo, quando elas estão no estado de sono magnético, ou seja, quando elas estão no transe, às vezes, espontaneamente, ela faz uma regressão. Ela faz uma regressão espontânea para tratar um problema que ela tem, que está ligado ao passado dela. Seja dessa vida, seja da vida anterior, que está atrapalhando o presente dela. Num trauma, numa fobia dela. E ela vai ressignificar através de 2, 3 sessões ou mais, tá? Então, nesse caso, naturalmente, eu aproveito a sessão magnética, né, o tratamento magnético, aproveito essa oportunidade que ela mesma proporcionou, dela se libertar, dela trabalhar essa crença limitante dela e vencer esse trauma, essa fobia ou essa crença limitante dela que aprisiona ela no presente. Oi, Éder, você levantou a mão, Éder. Olá, boa noite. Então, esse fato específico... Tudo bem, gente? Boa noite. Esse fato específico ele é tratado na literatura como ressonância com o passado, né? Uhum. Tem um nomezinho que se chama essa questão específica de ter alguma desarmonia ali no campo, no perispírito.
enfim, nos corpos astrais da pessoa, né? E aí tem uma ressonância com esse passado e acaba resvalando, né? Por conta de, assim, o que se fala na literatura é basicamente, no caso da literatura de apometria, é que são pessoas que no ato reencarnatório preservam, se apegam tanto a essa questão específica, essa problemática em específico, né, essa dificuldade, que aí o próprio ato reencarnatório, né, durante aquele período que está sendo gestado, em que a pessoa passa, querendo ou não, por esse apagamento da memória, apagamento dos registros com o passado e tudo, com suas sintonias com o passado, mas a pessoa magneticamente está tão apegada àquilo dali, ela guarda no seu inconsciente tão fortemente aquela experiência difícil que ela tenha passado, né? Aquele obstáculo, aquele episódio, e aí acaba sofrendo, nesse atual plano encarnatório, esse tipo de dificuldade. Pelo menos assim é o que a gente vê na literatura, principalmente com Lacerda, né? Doutor Lacerda. A gente encontrou uma senhora em Belém do Pará, que ela, quando eu magnetizei, ela fez a regressão espontânea e foi para uma caverna. A gente passou 3 sessões, eu fiz 3 sessões com ela, até ela sair da caverna. Na verdade, ela não saiu, né? Ela morreu lá. E aí eu levei ela até o desencarne dela e ela conseguiu ver a luz, coisa boa, né? Ela viu uma luz, ou seja, no desencarne dela, e ela se libertou disso. Bom, independente de qualquer coisa, o que interessa para mim é que funcionou. Ela ficou bem e ela falou para mim, diz, Wagner, isso foi muito bom para mim, tá? E eu não comentei nada dessa caverna, não. Eu sei porque eu estava no processo. Ela disse que depois dessas sessões, ela conseguiu pegar vários projetos que estavam parados na vida dela, que ela ficava ali meio amarrada, não conseguia fazer, não acreditava em si. A partir dessas sessões, ela se libertou e deu um boom na vida dela. Quantas pessoas passam por isso, né? Quantas pessoas nós magnetizadores, seja de qual linha for. Por isso que eu acho fundamental a gente levar a sério Allan Kardec, porque Allan Kardec faz a revista Espírita e diz assim, ó, Jornal dos Estudos Psicológicos. Cadê os magnetizadores? Cadê os espíritas, psicólogos, psiquiatras que não estudam isso, que usam esse artifício, essa grande ferramenta que é o transe, para trabalhar essas questões psíquicas das pessoas? Porque o transe faz isso, né? Ajuda as pessoas, não só para encontrar os sonâmbulos, mas para libertar as pessoas de seus traumas, seja dessa vida ou seja de vida anterior, porque há casos que é da gestação, com o pai que brigou com a mãe, alguma coisa assim, que está ali, está forte naquela criança, naquele homem, que na verdade era criança, mas hoje é homem. Então, esses potenciais, essas ferramentas potenciais que tem aí, né? Quantos anos, né? Esse livro de Deleuze aqui vai completar 200 anos agora, em 2026. Olha, eu creio que parte da tua... O teu questionamento ele é muito profundo. Esse questionamento é muito profundo. O porquê, né? Mas creio eu que justamente tem o principal ponto de divergência, né? Analisando do ponto de vista de toda a tradição ocidental cristã, o principal ponto de divergência com a doutrina espírita é a experiência do transe, né? Então, eu creio que isso para o espírita, isso, no caso, eu estou aqui elaborando uma impressão, né? Elaborando uma coisa que está, digamos que tange só a superfície, né? Mas grande parte desse problema vem da parte também de nós espíritas aceitarmos também essa própria questão do transe, né? Às vezes a gente fica muito nessa questão cristã e não entende que também da cristandade o fenômeno do transe, entendeu? Eu falo no sentido cristão dessa questão católica ou evangélica, né? Que justamente ataca de frente, né? O êxtase de São Francisco de Assis é transe. O êxtase de Santa Rita de Cássia é transe. Mas no centro espírita, a gente não quer ver transe, porque isso parece que é um sacrilégio dentro da igreja, tá entendendo? Então tem que acabar com isso, né? Mas a própria experiência do transe, ela é extremamente codificada dentro do centro espírita. Só tem acesso a isso a pessoa que tem já uma boa experiência, uma boa literatura. Tanto é que tem as questões das sessões mediúnicas, não é para toda e qualquer pessoa. Tudo bem que eu entendo a questão de estabelecer ali no perímetro
uma questão de segurança a todos que estão ali presentes na sessão, tanto para a pessoa que está sendo assistida, como também dos irmãos que estão ali no tratamento, porque é uma terapêutica, querendo ou não, uma terapêutica do espírito, mas também assim, digamos, preservar aquela corrente magnética. Pronto, concordo. Aí temos um forte enunciado. Mas isso também é muito codificado. É tudo assim, naquela salinha do final do centro, aquela última salinha ali, a mediúnica, a coisa no final, assim, super velado, sabe? E aí é muito interessante que, falando, eu também não quero levar muito do seminário, mas isso são pontos de divergência mesmo. Né? Nós, espíritas, a gente precisa assumir a nossa natureza das ações sonambúlicas, de transe, de contato, enfim, a gente tem que falar abertamente. A gente tem meio que um receio, um medo de falar disso. Aí você fala com o espírito? Não, eu não falo. Você vê, eu também não vejo. Mas isso é uma faculdade que permite os espíritas. Existem pessoas que têm essa faculdade, outras não. Pronto, tranquilo, de boa. É isso. Certa vez perguntaram a Jesus, né? Com relação ao casamento, né, com relação à separação, ele disse assim, no início não era assim. Eu digo a mesma coisa com relação ao transe. No início, na época de Kardec, não era assim, entendeu? Quando veio aqui para o Brasil, aí, cara, tornou o Centro Espírita uma igreja, aí não pode mais nada. Só pode evangelho e eu não tenho nada contra o evangelho, mas vou dar uma palestra falando do evangelho. Mas o Centro Espírita não é só isso. O Centro Espírita é uma grande ciência, né? A ciência é o magnetismo, a ciência é o sonambulismo, tá entendendo? A ciência é o transe. E aí a gente não vê, né? A gente não vê magnetizadores dentro de uma mediúnica. A gente tem o privilégio de encontrar Medeiros, Gilberto, que daqui a pouco eu dou a palavra, Gilberto, que já trabalha com isso, mas você vai falar o pessoal que trabalha com desenvolvimento mediúnico, vai falar de magnetismo, só falta o pessoal bater na gente. Não precisa, não. Os espíritos fazem tudo. Os espíritos não fazem tudo, não, se a gente não ajudar eles, minha gente. Pelo amor de Deus. Oi, Gilberto, pode falar. Esse caminho que nós estamos tentando seguir é o caminho do magnetismo. Enquanto tiveres associado a obra de Kardec, os seus estudiosos do magnetismo, as questões de sonambulismo, êxtase, as questões ligadas às causas anímicas vão ficar muito superficiais e não vão projetar nunca essa visão metodológica do processo terapêutico através do processo anímico, né? Que se você leva a pessoa a um sono leve, que não seja sonambúlico, seja apenas um sono magnético, um sono leve, ele é reparador. Isso é uma terapia imensa, quando as pessoas estão exaustas, cansadas, e você simplesmente começa com um simples gesto de vontade, de amor, identificando aquela pessoa, o ser espiritual que ali se encontra, você consegue colocar em um estado de melhora e ao despertar estará mais gratificada com a vida. Se observa que o distanciamento dessa proficiência de amor do magnetismo acende outros estados supostamente científicos dentro da doutrina, levando as pessoas a perceberem fenômenos que não se verifica naturalmente quando o magnetismo está presente. Então, é de se mostrar imediatamente que precisamos abrir essa cartilha abecedário magnético, de fazer com que as mentes lúcidas comecem a estudá-lo para chegar nesse tônus mais apropriado chamar sonambulismo autêntico, a partir das primícias
notícias do magnetismo, dos abecedários, do porquê, para que estamos fazendo isso. Muito edificante essa colocação de estudo de sonambulismo para muitas pessoas nesse momento, mas para despertar de valor esse estudo. As obras precedentes, dos séculos passados, estão cheias de fatos expoentes que elucidam e colocam questões à primeira vista como se fosse hoje, fato que você pode, através de tato e experiência, colocar a pessoa no mesmo nível que aconteceram no passado. Então, amigos, isso é exuberante, mostrar que o estudo só vai ter uma clareza mais autêntica da doutrina quando se estudar realmente o magnetismo. E logicamente, as duas se cruzarão. O que acontece no momento é estudar muito o espiritismo pelas vias que foram classificadas, que chegou ao momento de entendimento pela essa vertente muito religiosa, como foi acrescentado, fazendo com que se despece a mente mais autêntica dos fenômenos que estão à volta daquele estado que está acontecendo. Por isso, é muito importante. Se você foi despertado nesse encontro para essas questões tão fabulosas que o sonambulismo apresenta, comece a estudar o abecedário do magnetismo. Era isso. Obrigado. Wagner, Muito obrigado. Oi, você tem 8 minutos. 8 minutos. Oi, Débora. Eu peço que, nesses outros 8 minutos, ninguém interrompa para o Wagner fazer a conclusão dessa parte de hoje, porque o tempo é até 19h30, viu, gente? Por favor. Eu vou dar uma acelerada aqui, gente, sem perder o fio da meada, porque é o seguinte, pode aparentemente vocês acharem que eu estou correndo, mas no nosso próximo encontro a gente vai repetir, tá bom? Combinado assim? Então, vou dar uma carreirinha aqui, tá? Então, continuando. Muito boa a explanação agora. Vou desligar aqui o som de Débora. Pronto. Um dos maiores magnetizadores espíritas da nossa história. No início do século XX, ele estava trabalhando a todo vapor, junto com Leon Denis, com relação ao magnetismo. O nome dele é Charles Lafontaine, o nome dele é Alberto de Rochas. O coronel Alberto de Rochas fez várias pesquisas. E aí vocês podem encontrar esse livro aí, As Vidas Sucessivas, de Alberto de Rochas. Vocês podem baixar também na internet, se quiserem. E ele diz que o hipnotismo, até aqui só estudado oficialmente, é apenas um vestíbulo, ou seja, uma entrada principal, de um vasto e maravilhoso edifício já elaborado, já explorado, em grande parte pelos antigos magnetizadores. Ele era um grande magnetizador e ele conhecia o espiritismo, então ele fazia muitas experiências com sonâmbulos, fazia com que esses sonâmbulos muitas vezes entrassem em contato com os parentes, testava a questão do perispírito. Então, eu recomendo demais, se vocês quiserem estudar essa obra, as técnicas. Ele ensina nesse livro as técnicas, eu vou pensar algumas delas para apresentar na próxima aula aqui. Ok? Então, não esqueça desse nome, Alberto de Rochas, um grande magnetizador espírita, que vocês, por favor, não deixem de estudar. E aí a gente encontra um médium sonâmbulo, o André Jacques Davis, um americano. A sua faculdade foi descoberta e desenvolvida pelo magnetismo animal, pelo magnetismo, né? A gente chama de magnetismo animal, magnetismo humano, através do sono magnético, chegando ao sonambulismo lúcido, pela ação de um magnetizador. E depois aprendeu a entrar em transe sozinho. Tá? A grande questão de entrar em transe sozinho é o seguinte: o sonâmbulo não lembra de nada após o transe, então tem que ter alguém para registrar.
Ele vai dar um monte de informação, vai falar tantas coisas de alta filosofia ou não, porque vai depender de cada espírito, né? Certo, Rita? Então, ele tinha esse know-how, ok? Então, se a pessoa for realmente tiver uma bagagem espiritual grande, porque a gente teve várias reencarnações, várias experiências, então isso vem à tona, né? Quando a gente está nesse transe, né? Esse sono profundo, digamos assim, né? Chamado sonambulismo. E aí ele tinha essa capacidade, ok? E aí o sonâmbulo, voltando a dizer, ele não lembra de nada depois do transe. Por isso que precisa de alguém para registrar isso depois, tá? Ele falava em vários idiomas, falava inclusive em hebraico. Ele tinha essa experiência já, por isso que ele falava em hebraico, né? Mas ele era uma pessoa simples, no seu estado normal, né, fora do transe, ele era uma pessoa simples, que não conhecia o hebraico. Pelo menos ele pensava que não conhecia, né? Então, um dos livros mais conhecidos dele, Filosofia Harmônica, teve mais de 40 edições nos Estados Unidos, tá? E essa história está na história do Espiritismo, né? Que na verdade é a história do espiritualismo, tá? Se você quiser baixar na internet, tem aí a história do Espiritismo. Mas o nome que tem hoje, na atualidade, o livro físico é a história do espiritualismo, ok? O autor é aquele Arthur Conan Doyle, que é o que fez aquele detetive, né? Sherlock Holmes. Então tá aí o livro que eu falei para vocês, né? História do espiritualismo, e justamente eu peguei essas informações de lá. Nos seus últimos anos, hoje, André Jacques David, da infância, começaram a se desenvolver os poderes psíquicos. É muito comum com essas pessoas que têm, né? Logo desde cedo já começa a se manifestar, né? A clarividência seguiu a essa clareaudiência, por ocasião da morte da sua mãe. Teve uma notável visão de uma casa muito amável. Entretanto, a sua completa capacidade foi despertada por uma circunstância. Veio à sua aldeia um saltimbanco em que exibia as maravilhas do mesmerismo. Fez uma experiência com Deus e também com outros jovens rústicos que quiseram provar aquela sensação. Foi constatado que Davis possuía a clarividência. Então, foi necessário um saltimbancos, que é uma brincadeira. Hoje a gente tem esse show de palco, eu não sei se vocês já viram aqui no Brasil, pessoas que usam show de palco para fazer exibição com hipnose, já viram? Então é muito comum. E eles encontram sonâmbulos lá. O que é que eles fazem com esses sonâmbulos? Pegam esses sonâmbulos para fazer brincadeira lá no palco. Tá entendendo? Ou seja, deveria estar fazendo estudos sérios. É uma faculdade linda. O sonambulismo é uma faculdade extraordinária. Eles usam para brincar. A que ponto nós chegamos? Por quê? Porque nós espíritas não fazemos nada. A verdade é essa, minha gente. Então, nós precisamos estudar a hipnose, precisamos estudar o sonambulismo. Está ligado à hipnose, tá? A hipnose é filha do sonambulismo, para poder encontrar esses sonâmbulos, trabalhar com esses sonâmbulos, assim como André Jacques Davis foi descoberto dessa forma. Tá? É um apelo que eu faço. E aí uma estudiosa, né, a Michele, que ela fez esse estudo, temos 5 minutos, né, Medeiros? Fez esse estudo, a Michele Veranoz, que tem uns artigos que eu vou disponibilizar para vocês. 2 minutos só, viu, Wagner? 2 minutos. Vou disponibilizar para vocês esses artigos, só para a gente encerrar, onde ela fez um apanhado de sonâmbulos e magnetizadores que existiam aqui no Brasil no século XIX, antes do espiritismo surgir. É assustador isso. E o mais assustador é não encontrar mais isso hoje, a não ser em brincadeira de palco e em show de hipnose. Aí sim, isso é um sacrilégio. Porque deveria estar dentro da casa espírita, percebe? Sendo utilizado de forma útil, fazendo a caridade. E não fala tanto de caridade, meu Deus do céu. Não é verdade? Então, essa estudiosa faz um apanhado mostrando vários, e aí está o nome do artigo, né? Magnetizadoras, sonâmbulas, médiums e outras brasileiros do século XIX, tá?
Então, que essas práticas influenciaram, inclusive, o espiritismo aqui no Brasil, né? Surgimento. Então, quando surgiu aqui. Então, ela fez esse estudo. Tá? Então, ela encontrou, nesse artigo, registro em jornais do século XIX, duplas de magnetizadores, que era assim, né? Magnetizador e sonâmbulo, geralmente é uma dupla, né? Sonâmbulas em notas, artigos e cartas, anúncios, a partir de 1830. O Livro dos Espíritos só foi aparecer em 1857, antes de Kardec. Porque o magnetismo já existia, Mesmer já tinha apresentado o magnetismo há muito tempo, né? Em 1790, Mesmer já estava divulgando o magnetismo por toda a Europa, principalmente na França. Depois foi para a Alemanha, se espalhou pelo mundo, pelos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. Olha aí a prova. O Dr. Gamardi já usava o magnetismo. Tá? O Dr. Gamardi e sua sonâmbula para fazer diagnóstico com doença. Está aí o endereço, na Rua Ouvidor, no Rio de Janeiro, em 1936, gente. 1936. Jesus. A gente está em 2000 e quanto? Isso é um absurdo. No início dos anos 1950, também se destacou. Ela conseguiu encontrar a Lucrécia e o seu irmão Jacônimo, que trabalhava e viajava todo o Brasil, fazendo exibições, sim, em teatro, mas também ela fazia tratamento. 1800, no caso, né? 1800, desculpe. 1850, ela já fazia exibições de teatros com várias pessoas, mostrando o poder do magnetismo, assim como Charles Lafontaine fazia. E depois o Barão de Poté veio a fazer no final da sua vida na Inglaterra, e para divulgar o magnetismo, que é isso que a gente faz, né? Graças a Deus. Então, a Lucrécia era magnetizada pelo seu irmão e ela tinha essa faculdade, essa lucidez, né? De ver os objetos opacos e ver a doença das pessoas. E ajudou muita gente a tratar várias pessoas. Ela viajou Recife, São Luís, em Salvador, além do Rio de Janeiro. Está registrado no Diário do Rio de Janeiro, em 1852, antes de Allan Kardec, 5 anos antes de Allan Kardec lançar o Livro dos Espíritos. E aí a gente fica por aqui, agradecendo a paciência de 33 pessoas. Eu gosto desse número, 33, né? Dado de Cristo, né? Agradecendo muito, muito feliz de que vocês me suportaram até esse tempo, né, todo. E é emocionante saber quantas pessoas, né, têm essa sede de conhecer a ciência magnética e a parte mais sofisticada do magnetismo, que é o sonambulismo. Sejam bem-vindos a esse mundo, que Jesus possa abençoar cada um de nós. Muito obrigado. Lembrando, viu, Wagner, que é a primeira parte hoje, viu, gente? É a primeira parte. Tem primeira mais parte. sábado que vem. Esse seminário só vai terminar no outro sábado. A partir do próximo sábado, ele vai continuar daqui até ele finalizar, onde vai ter no final muitas perguntas. Então, o seminário não encerrou, gente. Isso é apenas a primeira parte, porque é um seminário longo. Então, no próximo sábado, estaremos novamente aqui reunidos para concluir. Medeiros, permite. Oi. Medeiros. Oi. Avisando para todos os companheiros que estão participando desse encontro hoje, que todos que chegaram aqui estão relacionados ao grupo, né? Aos grupos de WhatsApp. Então, que possam lá dar os seus pareceres, se você gostou, alguma dúvida, coloque lá para conversar através do WhatsApp, que a gente pode dar uma resposta para vocês, uma conversação, dar uma sequência dessa conversa. Então, vocês são convidados a colocar no Zap as suas dúvidas, se você gostou do encontro, se você está gostando, o que você está achando. Dê esse feedback para nós, que é muito importante. Correto. Eu quero lembrar, pessoal, que o novo livro de Deleuze, já recebemos na livraria, entregamos em sua casa, viu? A taxa de entrega custa só R$10. O livro é Fortaleza, né, gente? Hein? Tem muita gente de fora aí. Hein? Pessoal de Fortaleza, Ceará.
Exatamente. Em Fortaleza, está em Fortaleza. Porque tem gente até de Portugal, viu? Só na região de Fortaleza. Senão, R$10 não dá para deixar em Portugal, não, viu? Fica mais caro. Medeiros e Wagner, pergunto, essa aula está sendo gravada, estou vendo aqui o REC. Tu vais disponibilizar o link para baixar? Vai ser por e-mail? Como é que vai ser, Medeiros? Como é que você pensa? Vou colocar no portal do magnetismo. Vou colocar no portal do magnetismo e coloco no link, entrego para Medeiros, ele lança nos grupos, tá bom? Maravilha, pessoal, maravilha. No mais, eu quero agradecer a presença de todos, dar boas-vindas para o meu amigo Pedro, que só assim eu avistava ele aqui. Bem-vindo, Pedro. Pedro, seja bem-vindo. Abra sua câmera para a gente ver o seu olhar. Olhar magnético. A câmera está aberta. Agora tá bom. Pedro, o microfone que eu abri agora, viu? Seja bem-vindo. Muita paz para vocês. Um abraço. Valeu, obrigado. E você vai fazer a prece final, Pedro. Você foi escolhido. Ó. Eu sabia que tem alguma coisa por trás, viu, Pedro? Obrigado a todos, a presença de todos, e a prece final fica com o Pedro aí. Valeu, Pedro. Valeu, Medeiros. Tá, valeu, então pessoal. Obrigado, Wagner. Elevemos o nosso pensamento ao Criador num gesto de humildade, de gratidão e de agradecimento por todos os momentos que Ele nos tem permitido para a nossa experiência e a nossa elevação espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, até sábado, mesmo horário, estaremos aqui. Medeiros, Wagner, meu amigo Gilberto e a todos. Boa noite a todos, pessoal. E lembrando que, após o seminário, iniciaremos o estudo do livro Cure-se, Cure pelo Pasto, no mesmo horário. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Um abraço, muita paz. Wagner, eu quero começar com você após aí, viu? Beleza? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite para todos. Obrigada, Wagner. Valeu, Lúcia. Um abraço. Manda um abraço para Marcos. Ok.